Porque veja bem, a explosão é o pior tipo que tem de dessoma, como nós chamamos. Isso tudo nós já explicamos, isso foi muito pesquisado, dentro do nosso campo mesmo. A dessoma, então, a descorporificação, digamos. Vamos dizer, a desativação do seu corpo humano, ela pode ser feita em décimos de segundo. Então, essa mudança súbita de dimensão, ela vai criar um reflexo na sua psicologia comum aqui, que nós chamamos na parapsicologia sua, na outra dimensão. Aí é que vem as parapsicoses. Tudo que é para, quer dizer, da outra dimensão, extrafísica. Então, é aquilo que nós chamamos, a primeira morte é feita instantaneamente. E a pessoa não está preparada. Existe isso. Existe esse reflexo, então... Existe uma segunda morte? Existe. A segunda morte é quando há a desativação dos resquícios do seu corpo energético, do holochakra. Então você vai ficar com o seu psicossoma, que é esse corpo emocional, que é uma duplicata nossa, mas limpo, depurado dessas energias carregadas do processo físico da vida humana. A propósito dessa ideia do desgaste, do passar o tempo para desgastar o físico, né, essa bagagem que conduz ao apego a essa dimensão, isso está acontecendo com o Chico Xavier, esse sofrimento físico que ele está passando. Teria também essa função, ou algo semelhante? Até um certo ponto, mas não. O Chico, ele é um completista, como nós chamamos. Ele está completando a ProEx dele, a programação existencial dele, ela é cumprida regiamente correta. Você não tem mais contato com ele? Não tem, mas, por exemplo, ele hoje... Por que você não tem mais contato? Não tem, porque é outra linha. Ele está dentro de uma religião. Nós achamos que a religião é um curso pré-maternal. Você não pode seguir com um curso pré-maternal, você sendo adulto. Isso é incoerente. Agora, a pessoa que se adaptou é aquilo que nós estávamos falando, a neofobia, entende? A pessoa está ali. Ela se adaptou e ele, hoje, ele se sente como se fosse uma árvore mística que não pode ser deslocada. Ele vai terminar daquele jeito para cumprir a programação. De certo modo, dele. Ele é um neófobo hoje. Até um certo ponto, sim. Ele é neófobo da ciência. Por quê? Ele é cristólatra. Uma pessoa que tem uma idolatria, ela ainda não tem uma hiperatuidade avançada. Nós hoje estudamos os cons. O que vem a ser cons? Cons é a expressão do início da palavra consciência. Então, a consciencialidade é a lucidez. Então, nós achamos o seguinte, uma pessoa, ela antes de pegar o seu corpo humano, quer dizer, aquela consciex, que ela tem expansão da consciência, vamos supor que ela tenha 1000 unidades de lucidez, da consciência expandida dela. Na hora que ela vem no funil desse restringimento físico do renascimento, através de uma ferramenta dessa, a consciência então se reduz, ela é coartada, ela entra dentro de um afunilamento. Então aqueles cons ela perde e ela vai começando a recuperar. A infância, a juventude, o período do adulto, da maturidade é para alcançar isso. Mas geralmente a pessoa que o normal, ela alcança no máximo 75% da realidade dela, mesmo quando é um nobelista, uma pessoa que estudou muito. Então, por exemplo, no Instituto nós estamos tentando ver se aumentamos esse nível de cons das pessoas. Então o nível da hiperacuidade dela melhora. Agora você pode perguntar, mas por que você sabe que ela é mais do que aquilo? Sim, nós todos somos gênios, nós todos temos talentos. O processo é desenvolver esses talentos, essas muitas inteligências, como nós estamos falando. Agora, o que se passa? A pessoa vem e não consegue desenvolver tudo isso. Agora, ela sabe que ela tem mais talento. De que modo? Ela sai do corpo, tem a expansão da consciência, ela vai ver. Aquela memória dela, que nós chamamos da holomemória, aquela memória integral, multimilenar, multiveicular, entende? Multiexistencial, são de muitas vidas que ela teve. Por isso que tem a série X. Agora, ela mesma comprova para si mesma, não precisa de nenhuma terapia de vidas passadas, qualquer coisa nesse sentido. Ela vai ver o processo eliminando o intermediário, por ela, diretamente. Se fala muito numa experiência que foi feita num programa de televisão. Eu não vi, mas várias pessoas que viram me relataram que um repórter colocou num recinto, numa sala, um certo objeto, e os projetores ficaram numa outra sala e aceitaram o desafio de, indo lá extrafisicamente, identificar que o objeto tinha sido colocado ali. E segundo me relataram, parece que a experiência foi um fracasso, que nenhum dos projetores teve condições de
dizer o que é que o repórter tinha colocado lá na outra sala. Isso foi assim mesmo? Deixa eu explicar para você. Ela não foi um fracasso. Você tem que ver o seguinte, não houve nenhuma preparação para aquilo, nenhuma otimização para o processo. A American Society for Psychic Research, essa aqui, desse journal que nós estávamos falando, eles fizeram uma experiência dessa que foi endereçada praticamente para os Estados Unidos inteiros, Estados Unidos da América. Agora, no meio daqueles projetores, foram centenas, cada um na sua casa, para entrar no laboratório e descobrir, dentro de um device daquele, um dispositivo especial daquele mecanismo, o que tinha lá dentro daquela caixa, e dificílimo de ver. Não dava para ver normalmente. Agora, 3 daquelas pessoas conseguiram ver nos Estados Unidos, depois de meses de preparo, no dia tudo especializado. Agora, no Instituto não, foi feito em cima da perna, em minutos. Se pegou a laço a pessoa para fazer o processo. Entende? Outra coisa, não havia preparação de nada. No próprio processo lá, pessoal, você descansa aí agora e sai aí e vê o que é que você pode. Outra coisa, um desses que fizeram a projeção não foi bem assim não. Ele até que falou bem perto da realidade o que era que foi mostrado. Entende? Não chegou a dar o que era, qual é o aparelho, mas a especificação que ele deu correspondia exatamente ao objeto. Mas por que vocês aceitaram esse desafio assim de repente? Nós aceitamos qualquer um, tudo é pesquisa. Não existe aqui. Nós não queremos convencer ninguém, mas nós queremos fazer pesquisa. Para a pessoa se convencer pela experiência dela, o que interessa para nós é a vivência. O desafio nosso, você sabe, você chega lá no Instituto, a primeira frase que tem lá você ainda não viu, mas é assim: não acredite em nada, nem em ninguém que fale para você ou explique qualquer coisa aqui no Instituto. Experimente, tenha a sua vivência pessoal. Por quê? De lavagem cerebral, você sabe, chega, a sociedade nossa é patológica, nós já temos lavagem cerebral todo dia, então o processo aqui é fazer a pessoa pensar por ela, vivenciar o processo. Ela vai se convencer, porque esses fenômenos, eles são autopersuasivos. Eles convencem o praticante dele. Não tem jeito. É o seguinte, Miguel, as pessoas às vezes têm problema, não é de se projetar. É de deixar de se projetar. Por quê? Elas arranjam assédio, fizeram alguma tolice muito grande, desviaram o processo, não cumpriram bem a PROEX, a programação existencial, foram anticosmoéticas dentro do processo, cometeram pecadilhos mentais acumulados. O que se passa? Ela sai do corpo com lucidez, os assediadores estão todos lá. Então ela quer evitar, porque ela não se sente bem indo para outra dimensão. E é impossível. Todas as pessoas vão para outra dimensão, porque isso é igual respiração, é igual dormir, igual ter sono. É um estado alterado da consciência que sempre existiu desde que o homem é homem, que a mulher é mulher. E é impossível deixar, as pessoas não deixam de dormir. Se vão dormir, quase sempre há o repouso do físico, com um processo qualquer, a consciência ela não para. Nós não precisamos de passar por essa paracomatose extrafísica. Muitos passam, e você sabe, praticamente 1/3 da vida comum aqui é perdido com isso. O corpo humano precisa de dormir, a consciência não precisa. E a pessoa chega lá e fica naquele estado de coma. Nós chamamos isso de paracomatose existencial. Então não precisa. Agora, o que nós estamos tentando é recuperar esse processo. Agora, hoje a ciência já sabe disso. Por exemplo, o ideal para nós que fazemos pesquisa seria trabalhar 3 horas, dormir 15, 20 minutos, depois trabalhar mais 3 horas e assim. Nada de estar dormindo 8 horas em seguida. Isso é que seria o ideal para todo mundo. Então, é o que a gente também procura fazer dentro do processo da projeção. Mas isso, você sabe, pela vida moderna, os processos todas as vezes é muito difícil. Certas pessoas não têm um gabarito, o contexto dela não permite isso. Outra coisa também que seria bom a gente dizer, que a gente tocou aqui sobre o problema da afetividade e sexo, é que nós examinamos também a condição do casal incompleto, que é um dos processos mais sérios também dessa sociedade. O casal incompleto é o seguinte: nós falamos que existe um pré-casal, que é aquela pessoa que apenas faz a paquera ou dá uma cantada na outra. Isso é pré-casal. E existe o casal íntimo, que é aquele que vai para a cama e tem relações mesmo afetivas e sexuais. Agora, o casal incompleto é aquele que a pessoa, às vezes, trabalha numa repartição 10, 15, 20 anos, aí 2 décadas com a pessoa e nunca houve nenhum relacionamento de processo mais íntimo. Então, esse casal incompleto, quase sempre, nós todos temos o maior número, nós compomos o maior número desses casais.